Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao curso de Git aqui da Ubsocial. Eu sou o Matheus e a partir de agora a gente vai desvendar a teoria e prática do uso de Git em conjunto também com GitHub, GitWeb e algumas outras ferramentas de softwares de controle de versão. Então, antes da gente partir para a prática mesmo, né, a gente precisa entender o que é o Git, porque existem muitas outras ferramentas similares com o Git. Eles são o que a gente chama de VCS, Virtual Control System, sistema de controle de versão, nesse caso distribuído. A gente tem como exemplos de sistemas desktop, de softwares desktop VCS, o Git, que é o principal deles, que a gente vai acabar usando nesse nosso encontro, nesse nosso curso teórico e prático. A gente também tem o Subversion, que é do tipo SVN. O Mercurial tem muitos outros. Eu citei ali os principais. Outros que a gente vai utilizar também, que tem em cloud, é o GitHub, que a gente vai usar aqui nos nossos encontros, o GitLab, que também é tão famoso quanto o GitHub, tem o Gitbucker, Serviforce, tem as ferramentas internas, né, os VCS internos dos web services, como o AWS da Amazon, o GCP, que é o Google Cloud Platform, que são todos internos nesse caso, né? Também tem o do Microsoft Azure e muitos outros. As ferramentas são inúmeras. E aí você precisa entender uma coisa, que nós estamos fazendo um curso aqui para a área de tecnologia, mas o Git ou um VCS, né, um sistema de controle de versão distribuído, ele não é só para a área de tecnologia, não é só para a área de TI. Ele é multiárea, tá? Porque como a gente vai falar aqui ao longo do nosso curso, o VCS ele serve para versionar, criar versões de um projeto que a pessoa está lá fazendo. A pessoa, seja ela a pessoa ou a empresa com as suas equipes, enfim, uma instituição, seja ela empresarial, acadêmica, enfim, né? Para versionar projetos, para criar versões de projetos. Não necessariamente precisa ser um projeto de tecnologia, pode ser de qualquer área que o VCS, seja ele qual software for, se for um software VCS, ele vai te ajudar na organização do versionamento do seu projeto, seja esse projeto de qual área for. Eu trouxe um exemplo aqui do nosso livro ProGit, que é o material que a gente vai se basear. Ele está aqui na descrição, aqui nas referências, que é o que a gente vai se basear ao longo desse nosso encontro. Ele mostra da seguinte forma. Vamos concentrar só nessa telinha aqui. Então, o que acontece? Digamos assim que esse seria o nosso projeto. Esse nosso projeto ele vai estar versionado. É isso que o VCS vai fazer. Ele vai criar a versão 1. E aí, conforme eu for fazendo modificações, colocando novidades, melhorias, correções de alguns problemas que eu não tinha visto lá na versão 1, eu vou lançar a versão 2 e assim posteriormente, né? A versão 3, versão 3.1, algo do tipo. Para trazer um ambiente prático, um VCS na prática, um software de controle de versão, eu trouxe de uma outra área bem, digamos assim, paralela à do TI, que seria para a questão de design de interiores. Imagine você como profissional de design de interiores a partir de agora. E você tem um projeto de um interior de uma casa que o seu cliente pediu para que você construísse. O que é muito bacana nesse caso é que você consegue, com o VCS, nesse nosso caso aqui que a gente vai utilizar o Git, você consegue versionar, você consegue organizar seu projeto com relação ao passar do tempo e criando versões dele. E aí o que você pode fazer? Você não vai entregar o projeto todo para o cliente de uma vez só. Isso seria um tanto quanto complicado, né? Porque daí você vai entregar uma coisa pronta, o seu cliente vai dizer: "Ah, mas lá no começo eu não gostei disso". Então você vai ter que fazer toda a alteração e adaptação para satisfazer o seu cliente. Então, tanto para a área de TI, que é tão focado, né, com a questão de manifesto ágil, Scrum, entregando partes do projeto, mas isso vale para qualquer área. Nesse caso aqui é muito importante utilizar o VCS para ir entregando essas pequenas versões ao cliente. E o cliente vai te dar o feedback: ah, é isso que eu quero, é isso que eu não quero. E aí você vai tratando dessas melhorias e vai adaptando, criando novas versões e nesse formato entregando parte por parte da evolução do seu projeto ao cliente.
Levando em conta o projeto de designer de interiores, eu fiz aqui um exemplo teórico para a gente saber como é que funciona essa questão de utilizar software de controle de versão. Então, lá dia 10 de janeiro você criou a versão 1 do seu projeto. O que, que você colocou nessa versão 1? O que, que tem no seu projeto na versão 1? 1.0 no caso, é a criação da base inicial do projeto. Você criou a planta baixa do projeto, digamos assim. Só o desenho em si da base, né? Aí lá no dia 18 você finalizou a criação do interior da cozinha. Então você vai entregar para o cliente a versão 2.0 e vai dizer: ó, cliente, a cozinha ficou nesse formato. Tá legal? Sim, tá bacana. Então, perfeito. Vamos seguir para o próximo. Ah, a cozinha não tá legal. Então a gente vai criar a versão 2.1, que é a criação do interior da cozinha com tal coisa a mais ou com tal coisa adaptada que o cliente pediu. Tá? Então é nesse formato que o VCS vai nos ajudando na prática a entregar em partes, digamos assim, é quase como se fosse uma rolling release, né? O projeto vai se atualizando com o tempo, só que aqui no caso, claro, levando a questão de versões. E aí lá no 5 de fevereiro, você entregou a versão 3.0, a interior dos quartos. Depois a 4.0 os banheiros, depois a garagem, depois a área de lazer 1 e na 6.5 a área de lazer 2 e assim sucessivamente. Então você vai entregando, além de ir desenvolvendo seu projeto em versões, você vai entregando também em versões. E aí o que é muito interessante, se você quiser voltar lá na versão 1.0 e ver o que você fez em detalhes lá nessa versão 1.0, o que, que você colocou, e se tivesse uma versão 1.5 aqui, para você comparar o que, que você colocou diferente da versão 1.0 na versão 1.5, o VCS estaria dando essa disponibilidade para você acessar esse histórico do versionamento do seu projeto. Por isso que é muito bacana. Então aí você vai ter todo o seu projeto, a evolução do seu projeto com o passar do tempo separadinho. Para levar essa questão um pouco mais para o âmbito prático, seria mais ou menos nesse formato. Aqui a gente tem um VCS Desktop, é um software de controle de versão que seria uma versão de interface gráfica do Git, tá? Seja ele qual for, todos funcionam mais ou menos nessa forma, mas você tem o mesmo que aqui, então você tem do mais antigo em cima o mais atual, e aí você vê que tem vários autores, então é um projeto de equipe, né? O Michael, por exemplo, ele entregou lá em 23 de novembro de 2015. O Joel, nesse caso aqui, ele criou mais uma versão lá em 8 de fevereiro de 2016. E assim sucessivamente, eles vão colocando as inscrições aqui, eu fiz tal coisa, eu adicionei alguma coisa, eu atualizei alguma coisa, eu removi alguma coisa. Por exemplo, aqui dia 8 de fevereiro, o Joel trocou um novo ícone, ou fez um novo ícone para esse projeto em específico, né? Então é nesse formato que ocorre. E aí a gente tem uma linha. Por que, que a gente chama, né? É como que se fosse uma árvore. Você vai ter o tronco e aí você tem várias ramificações que a gente vai vendo com o passar do nosso encontro aqui, que a gente chama de branches. E aí se você clicar em cima de cada uma dessas versões, digamos assim, dessas bolinhas, você vai acessar como que se fosse nesse formato, tá? Você vai acessar o usuário que fez, o que, que ele colocou de descrição, quais foram as linhas que ele acrescentou, quais foram as linhas que ele removeu, quais foram os arquivos que ele colocou, que ele removeu, tudo que ele fez ao longo dessa última versão que ele postou aqui, que ele comitou, que a gente vai ver em seguida no exemplo prático, né? Nos exemplos práticos aqui. Então você tem todo um detalhamento bem organizado e versionado do seu projeto. Com relação a ferramentas, a gente tem o GitCli, que é o que a gente vai usar aqui, que é em linha de comando, né? Command Line Interface. Por quê? Porque ele é a ferramenta mais base do Git, é o que você vai ter disponível sempre. Se você vai acessar um servidor lá ou um cluster, você vai ter o GitCli disponível para você. Nem sempre você vai ter interface gráfica. Mas não quer dizer que o Git não utilize interface gráfica como essas. Ele possui, né? Possui ferramentas, tanto padrões como o GitK e o GitGui, tanto ferramentas terceiras, como nesse caso aqui é o GitHub Desktop, que eu tirei um print, tem o GitKraken, que é muito interessante, e todos funcionam mais ou menos nesse padrão aqui, mostrando essa linhazinha do gráfico, né? Essa linha do tempo, qual foi o ID do commit, o autor, qual foi a descrição desse post que esse usuário fez dessas alterações, dessa nova versão lançada, a data. E se você clicar em cima de cada um desses, você vai abrir com mais detalhes de qual foi o conteúdo inserido, modificado, removido, enfim, que você vai ter todos os detalhes ali.
A gente tem o source tree, que por acaso é esse cara aqui, que eu tirei um print só de uma parte, né? Você tem as ferramentas em cima e todo um dashboard bem específico. A gente tem o fork, o Pocket Git, que é mobile, também tem bastante, que pode acessar tanto web quanto em tablets, smartphones e aí vai. Tem o Gitfox também e muitos outros, tem muitos outros. Lá no site oficial do Git, acesse aí o site oficial do Git, que inclusive tem o livro ali, o ProGit, disponível para download, ele é gratuito. No formato, claro, digital, se for impresso tem que comprar ele. E aí você vai ver ferramentas CLI, ferramentas guia. A gente tem o GitWeb, que a gente vai utilizar também, que é padrão do Git, né? No caso, ele é usado na web, logicamente, né? GitWeb, mas ele é uma ferramenta padrão do Git. A gente vai acabar usando também só para ver como é que funciona com o ambiente e com interface gráfica, que o GitWeb ele acaba usando o interface gráfica no seu browser, no seu navegador. A gente também tem o GitHub CLI, que é uma ferramenta CLI, só que utilizando o GitHub, ele é um pouquinho mais simples que o Git. É uma ferramenta também extra. A gente tem muitas e muitas extensões acopladas a editores de texto e IDEs, ambientes de desenvolvimento, então você provavelmente não vai precisar utilizar o Git CLI se você utilizar um editor de texto, uma IDE, porque todos vêm com ferramentas internas de VCS, no caso o Git ali, que você pode fazer tudo com interface gráfica, o que torna, claro, as coisas mais fáceis. Mas aqui a gente vai ver, claro, na teoria, usando a linha de comando, usando os comandinhos do Git, que também são imprescindíveis para que você aprenda a trabalhar com software de controle de versão. Também tem ferramentas em modo de texto, no caso, linha de comando, em cloud, acoplados a web services, como eu disse, do Google Cloud Platform, o GCP, AWS, que é da Amazon, Azure, que é da Microsoft, e tem outras ferramentas acopladas que trabalham com VCS. Então tem várias, não é uma só, duas. E aí você pode ir vendo por você mesmo a ferramenta que você mais gostar, mais se identificar e que mais te trazer produtividade e facilidade, adote essa ferramenta. Sempre vá pelo melhor. Aqui a gente vai aprender, no caso, a teoria nas ferramentas um pouco mais chão de fábrica, digamos assim, as ferramentas mais manuais, para a gente ver como é que funcionam as coisas de fato. Mas depois fica a seu critério escolher as melhores ferramentas para trabalhar com versionamento de projetos. Para instalar o Git Client, o Git no nosso Linux, eu coloquei aqui, por exemplo, o Debian, que eu estou utilizando o Debian aqui com XFCE. É bem facinho, você instala o Git, sudo apt install Git, usa o comando lá simplesmente Git, que daí você vai ver se ele está instalado ou não. E aí a primeira coisa que você faz, você configura o seu usuário. Git config, aqui são dois hífens juntos, tá? -- global user.name, seu nome do usuário do Git ou do GitHub. Você pode escolher aí. Se você é um usuário do GitHub, usa o seu nome do usuário do GitHub. Git config global -- ou hífen, né? Global. Git config -- global user.email, seu e-mail de usuário. Se você tem conta no GitHub, inclusive eu recomendo fortemente, que nós vamos utilizar daqui a pouco o GitHub, cria lá seu usuário, coloca lá seu e-mail, uma senha, e aí usa o seu nome de usuário e seu e-mail aqui para relacionar o Git com o GitHub. E opcional, você pode criar um arquivo chamado .gitignore, ou seja, ele é um arquivo oculto porque ele começa com um ponto na frente. .gitignore, e aí, como eu tenho um modelo aqui, você pode colocar a lista dos arquivos que serão exceções no Git. Eles não serão incluídos dentro dos controles de versões. Então, se você tem algum arquivo que você não quer que seja incluído no controle de versão do seu projeto, seja ele um arquivo, uma pasta com conteúdo dentro, enfim, você pode colocar ali dentro desse arquivo .gitignore. Ok? Então a estrutura do Git, como é que ela funciona? O Git ele funciona em 3 estágios. Working Directory, né, que é o diretório de trabalho que a gente tá, ou seja, na nossa máquina. Eu vou a partir de agora deixar nesse formato, vou abrir o meu shell aqui. Aí, ó, se eu usar o comando git, eu vou ver que algumas coisas aparecerão. Então eu já tenho o Git instalado aqui. Claro, previamente já configurei o usuário e e-mail, então não vou precisar dessa configuração. Você precisa fazer essa configuração inicial, sim, tá bom? Aí a gente tem o Work Directory, que a gente está aqui, então seria esse nosso ambiente da máquina. Eu vou criar uma pasta aqui, mkdir
design interiores, utilizando o nosso exemplo, tá? Então aqui, ó, design interiores. Vou entrar dentro dessa pasta, cd design de interiores, certo? Estamos dentro dessa pasta aqui, ok? Faça aí você também na sua casa, se possível for. E aí acontece o seguinte, dentro dessa nossa pasta vai ser o nosso projeto de design de interiores, levando em conta ali o nosso exemplo hipotético aqui do design de interiores, certo? Deixa eu colocar aqui para nós. E aí a gente está no Work Directory. Quando a gente cria os arquivos, por exemplo, eu vou criar um arquivo aqui, enfim, eu vou primeiro te explicar a teoria, depois a gente faz na prática. O Working Directory, eu crio os meus arquivos, né? Nós criamos nossos arquivos, fizemos o nosso trabalho, e aí eu quero adicionar esses arquivos no nosso controle de versão, né? No versionamento, para depois confirmar uma nova versão. Como é que eu faço? Git add, certo? O comando git add, ele leva o arquivo para staging area, que é a área de espera. Para quê? Que você leva os seus arquivos lá nessa área. Ela é uma área entre o Work Directory e o Git Directory. O Staging Area, eu estou dizendo assim, os arquivos eles estão adicionados para ser criada uma nova versão do nosso projeto e eu preciso confirmar essa nova versão com um Git Commit. Eu preciso confirmar essas alterações que eu fiz no meu projeto com um Git Commit e aí sim uma nova versão do nosso projeto foi criada, certo? Funciona nesse âmbito, a gente vai ver isso já na prática. Visualmente, pegando lá do ProGit um exemplo, a gente tem aqui como é que funciona, né? O Work Directory, a gente está aqui, criamos nossos arquivos ou fazemos os nossos arquivos do projeto, né? Por exemplo, agora eu vou construir o interior de um quarto, então a gente vai criar aqui com o AutoCAD, alguma coisa do tipo, o projetinho do nosso quarto, que seria só a parte do nosso quarto, e terminamos o interior do nosso quarto. O que eu faço? Git add. Eu mando esse nosso novo projeto incluído, né? A gente vai incluir uma nova parte ao nosso projeto, no caso. Essa nova parte a gente faz um git add, esse comando, git add, ponto, para incluir tudo que eu fiz de novo. Dá um enter ali, ele vai para a staging area. O que o Git vai dizer para nós? Bom, você criou, aliás, você adicionou novas modificações do seu projeto, novas partes modificadas do seu projeto. Você quer confirmar essas modificações? Sim, aí a gente usa o comando git commit para tirar os nossos arquivos da staging area e de fato criar uma nova versão e levar eles para o Git Directory, que daí eles ficarão salvos. Tudo que está salvo lá no Git Directory é o que está disponível aqui, nesses carinhas aqui, 6.5, 6.0, que essas alterações aqui foram confirmadas, foram commits que a gente fez lá para o Git Directory, certo? Do nosso projeto. Seria mais ou menos nesse formato, a gente já vai ver isso na prática, é bem simples. Qual que é a rotina básica? Então, a gente está dentro do nosso projeto, né, que é uma pastinha, tá? Aqui ela não está visível porque é em modo CLI, mas aqui eu vou te mostrar, ó, design de interiores. Tá aqui a nossa pasta que nós criamos, dentro é o nosso Working Directory, que é onde é que a gente vai criar os nossos projetos de design de interiores, né? Levando em conta essa nossa hipotética analogia. Então, vamos lá. Então, a gente vai criar um arquivo, a gente vai primeiro iniciar um controle de versão com o git init. Ó, botamos lá, git init, certo? Ele inicializou um repositório git nesse nosso local, o design de interiores. Como você pode ver, eu vou botar um menos A aqui, ele criou um arquivo oculto. Oculto por quê? Porque começa com um pontinho na frente, um arquivo .git, que é um motor do Git que vai dizer assim, não, ali tem um sistema, no caso um projeto, que eu vou controlar as versões. A gente vai criar a versão 1.0, 2.0, 3.0, né, dentro dessa pasta, dentro desse diretório design de interiores. Vamos lá, vamos criar alguns arquivos aqui, ó, touch, arquivo 1, tá? Arquivo 2 e arquivo 3. Vamos supor que o arquivo 1 tem o interior de um banheiro, o arquivo 2 de um quarto e o arquivo 3 de uma cozinha. Fizemos os nossos trabalhos no Working Directory. O que eu faço a partir de agora?
eu tenho que mandar esses arquivos para a staging area. Com que comando? Git add ponto ou asterisco, que vai mandar todos os arquivos, tá? Eu posso dizer só git add arquivo 1 para mandar só o arquivo 1, mas eu quero mandar todos para a staging area, git add ponto. Se eu der um git status, o que o Git vai dizer para nós? Vai mostrar o status, tá? Ó, mudanças para serem confirmadas, ou seja, comitadas, que é o confirmadas. Eu tenho 3 arquivos, arquivo 1, 2 e 3. Posso ter pasta, posso ter o que eu quiser ali, tá? Eu preciso fazer um git commit para confirmar essas mudanças e criar a nossa primeira versão do nosso projeto. Como é que eu faço? Com o comando git commit, certo? -m. Aí dentro de aspas duplas eu coloco a descrição desse commit. Vamos colocar assim, arquivos iniciais. Você pode colocar o que quiser, tá? Criados. Certo? Nesse formato, git commit -m, arquivo e a descrição do seu commit. E aí o Git vai dar o seguinte feedback para nós, tá? 3 arquivos modificados e inseridos, tá? Inserções. Nenhum deletado, nenhum modificado, digamos. 0 inserções, 0 modificações, certo? Só a gente criou 3 arquivos dentro da nossa versão. Então, a versão 1.0 desse nosso projeto prático já está criada. Por quê? Porque a gente já fez o commit dela, a gente já confirmou essa primeira versão com esses 3 carinhas aqui. Funciona dessa maneira, tá? Ó, vou dar um git status aqui, ó. Se eu usar a seta direcional do teclado para cima e para baixo, eu vou navegando no histórico de versões e aí ele vai me dizer o seguinte: no branch master, ou seja, a gente vai ver isso mais para frente, claro, mas no ambiente padrão do nosso Git, nada para ser comitado, ou seja, nenhuma mudança, nenhuma versão nova para ser confirmada. E o working tree, que é a árvore de trabalho, o nosso working directory está limpo, certo? E aí agora a gente está na versão 1.0, tá? A gente tem 3 arquivos. Digamos que a gente entregou essa versão 1.0 para o cliente e ele gostou. A gente pode dar sequência para o nosso projeto de design de interiores. Vamos criar o arquivo 4, touch, arquivo 4, certo? Criamos o arquivo 4. Vou dar um git status aqui só para ver se o Git vai apontar alguma coisa. E apontou. Ele vai dizer assim, que um arquivo ele não está sendo, digamos assim, monitorado pelo GitHub. Ele não está sendo versionado, aliás, pelo Git, né? Ele não está sendo versionado. O que a gente precisa fazer? A gente precisa mover esse arquivo para a staging area, para dizer que esse nosso arquivo a gente já trabalhou em cima dele, já colocou novas coisas e a gente vai querer, digamos assim, fazer o controle da versão dele, inclusive dessa parte, né, juntamente com as demais partes do nosso projeto. Mas antes disso, a gente vai entrar com o Nano, que é um editor de texto online. Vamos entrar nesse arquivo 4, Nano arquivo 4. E aí é como se fosse um bloco de notas, só que no modo texto, tá? Vamos colocar aqui uma frase, tá? Frase. Vou dar um Ctrl X para sair, clico no S para salvar e clico no Enter para manter o salvamento como nome arquivo 4. Se eu dar um cat arquivo 4, que mostra o conteúdo do arquivo 4, aqui ó, arquivo 4, vai dizer que o conteúdo dentro dele é frase. Eu posso ter um projeto de AutoCAD ali, por exemplo, tá? Posso criar uma pasta com novos projetos do AutoCAD e coisas do tipo, levando em conta esse nosso exemplo. Usando o git status para ver como é que estão as coisas, ele vai dizer o mesmo que ele disse antes, né? A gente precisa inserir esse arquivo na staging area. Como a gente faz isso com o git add ponto. Git status agora já apareceu um verdinho ali, ele disse assim, ó, um arquivo, uma mudança, né? Mudanças esperando para serem confirmadas, para serem commitadas. E aí a gente fala lá, o git commit -m, como é que é? Descrição do nosso commit entre aspas duplas. O que eu posso colocar aqui? Arquivo 4 adicionado, algo do tipo. Tem que ser uma descrição pequenininha, tá? Só para dizer para o outro usuário que for ver o controle de versão, ele chegar lá na versão 2.0 e ver qual que é o título da versão 2.0, né? O que foi feito naquela versão. Então, se o usuário entrar e ver a versão 2.0 do projeto de design de interiores aqui do Ubisocial, que a gente está montando, ele vai ver que a segunda versão, a versão 2.0, vai mostrar o seguinte, ó, arquivo 4 foi adicionado. Tranquilo, a gente vai saber que dentro dessa
modificação dentro dessa nova versão, foi criado e foi adicionado um arquivo 4. Se eu der um git status agora, ele vai me dizer o seguinte, ó, vamos mover aqui para cima. No branch master, ou seja, no nosso ambiente padrão do Git, nada para ser confirmado, o ambiente de trabalho está limpo, não tem nenhuma modificação nova existente, tá? Como é que se trata na prática? A rotina básica é isso aqui, tá? A gente coloca a sincronização do Git com o nosso projeto e esses processos aqui, que é o que a gente fez, né? Trabalhar no projeto, mover os arquivos para a staging area com git add e confirmar com o commit, git commit, a gente vai sempre fazer, tá? Esse processo, como eu coloquei aqui, ó, de B até D, ele é repetitivo. E dentro de cada etapa desse projeto, você pode ver um git status para ver se tudo aconteceu. Por exemplo, aqui a gente moveu os arquivos para a staging area, né? A gente coloca um git status para ver se todos esses arquivos foram de fato movidos para a staging area, se não ocorreu nenhum erro no meio, para dar um feedback para a gente. É importante nesse caso. E aí, como é que a gente vê o histórico, tá? Git diff, a gente vê o working directory. Como a gente não criou nenhum arquivo, a gente simplesmente confirmou a última versão do nosso projeto ali, que foi a 2.0, digamos assim, o nosso working directory, como o próprio Git disse, ele está limpo. A gente não criou nada novo até então. Para a gente ver a staging area, a gente só coloca dois ifs menos staged. Tá? Não tem nada aqui também, porque a gente ainda não trabalhou. Mas se eu fazer um touch arquivo 5 e fazer esse segundo comando, bom, ele acabou não mostrando, né? Eu tenho que fazer o git, o working directory ele vai mostrar. Não, aqui, ó, vamos fazer, ó, git add. Agora aqui, aí, ó, tá? Um novo arquivo tá para ser incluído, tá incluído no caso na nossa staging area. Eu posso fazer um git commit -m, descrição do commit, arquivo 5 adicionado, certo? Beleza, eu posso dar um git status aqui também para ver os status. Aqui, ó, tá limpo, certo? E aí, para ver os commits, como é que a gente faz? Git log. E aí a gente vê em modo texto, tá? Esse cara aqui, ó, mas isso em modo texto. A gente vai ver que teve 3 versões já do nosso projeto. Ó. A versão 1 foram os arquivos iniciais inseridos. Aqui a data, o autor, tá? Tá nesse formato aqui, só que em modo texto. Ainda tá colorido, né? Cada commit tem o seu ID. Esse ID é único, você pode referenciar o commit pelo seu ID. É feito para isso, tá? Se você, eu quero pegar o commit com esse ID. Ele pode referenciar pelo ID dele. É um ID único para cada commit. Então aqui, ó, na segunda versão, na versão 2.0 desse nosso projeto, a gente tem o arquivo 4 adicionado e na terceira, que a gente criou agora há pouco, o arquivo 5 adicionado. Então é nesse formato aí. Você pode colocar algumas questões extras, tá? Como, por exemplo, colocar log detalhado com "-p", que ele vai mostrar aqui, ó, eu posso usar setas direcionais e usando respectivamente 2 pontos que ele vai sair dessa interação porque ele daí ele libera o cursor para a gente continuar mexendo. É o mesmo formato, tá? Ele só vai mostrar aqui algumas questões mais detalhadas, ó. Por exemplo, aqui, ó, na segunda versão a gente criou um arquivo 4 e dentro do arquivo 4 a gente colocou uma linha, ó, chamada frase. Lembra? Se a gente der ou mostrar o conteúdo do arquivo 4, ele vai dizer, olha, frase. Então, se eu remover uma linha, tá? Vamos entrar aqui, ó, nano, arquivo 4, e eu vou remover essa linha da frase, vou dar duas linhas em branco com Enter e colocar aqui, ó, frase 2, certo? Dá um Ctrl X, um Enter, aliás, Ctrl X, S para salvar, Enter para sair. Vamos fazer um git status aqui, ó, ele vai dizer para a gente confirmar na staging area, git add, certo? E agora fazer o commit, confirmar essas alterações, git commit -m, arquivo 4 modificado, beleza? Git status, tá tudo certo. Vamos mostrar lá com o git log -p. Aqui, ó. Então, surgiu um
uma nova versão nessa data, com esse ID, com esse autor, aonde que a gente removeu a primeira linha, no caso aqui, ó, do arquivo 4, tá? Que tinha o conteúdo frase, e a gente acrescentou 2 linhas em branco, e na terceira linha a gente colocou o texto frase 2. Vou dar 2 pontos que para a gente sair, e vou dar um cat no arquivo 4 só para a gente confirmar isso de fato. Tá aqui, ó, 2 linhas em branco e frase 2 é o texto da terceira linha. Então é nesse formato que a gente vai fazendo isso. Você pode ver isso aqui, ó, com gráficos, tá? Porque, claro, aqui ficou bacana, né, a gente ver nesse formato aqui, mas o modo texto a gente não consegue, então a gente consegue dar uma adaptada nesse caso aqui, ó, mas aqui ele não chegou a mostrar uma linha bonita, que nem aqui, né. Se a gente tem mais formas, no caso mais commits, mais trabalhos em cima, aí sim a gente consegue ver essa linha do tempo mais bem ajeitada, mesmo sendo em arquivo texto. Esses são os formatos, né, os comandos que a gente usa para ver históricos, para ver o que está no nosso Working Directory, o que está na nossa Staging Area, o que já foi comitado, quais foram as versões que a gente já tem do nosso projeto, certo? Seria bem isso aí, edições, tá? Se a gente quer editar um commit, a gente usa o comando git commit menos menos, né? If amend menos m, e aí a gente coloca a nova descrição desse commit, para a gente modificar a descrição, por exemplo. Se eu quero remover arquivos do Git que já foram deletados, tá? Por exemplo, eu removi o arquivo 3 aqui, né? Então uma nova versão vai dizer assim, poxa, o arquivo 3 foi removido. Se eu quero tirar esse arquivo da sincronização do Git, porque ele já não existe mais, eu uso o comando git rm, nome desse arquivo, no caso git rm arquivo 3, né? Se eu quero remover um arquivo da Staging Area, né? Fizemos lá o nosso projeto, né? Inserimos os arquivos 2, 4, 5 e eu coloquei o 4 e 5, né? E eu coloquei o 2 junto. E eu não quero que o arquivo 2 entre na Staging Area, mas ele já entrou. Como é que eu retiro ele da Staging Area? Git reset read, tá? Read em maiúsculo, nome do arquivo. Então, por exemplo, git reset read arquivo 2. Que daí eu vou tirar o arquivo 2 da Staging Area. Para onde é que ele vai? De volta lá para o começo, Working Directory, né? Então nós estávamos na Staging Area, tiramos da Staging Area e ele voltou para o Working Directory, desse formato. Certo? Bacana, então é nesse formato que as coisas funcionam. A gente já viu aqui na prática algumas coisinhas, certo? E também a gente pode criar o conceito de tag, tá? Que é bem importante. Eu acabei colocando aqui, eu vou até deixar maior para a gente poder ver melhor. Eu acabei colocando aqui uma imagem, não se prenda a essas linhas, tá? Se prenda a essas bolinhas agora. Que a gente tem lá no nosso começo os números das versões, né? 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Mas como você bem pôde ver até então, a gente não usou esse tipo de classificação, de organização aqui no nosso projeto. Como é que a gente faz isso? A gente faz pelo componente chamado tag. Tag é um atalho para determinado status do sistema. São essas bolinhas aqui, tá? Versão 1.0, 1.1, 1.2, como a gente vê aí no controle de versão padrão, tá? Como é que eu crio uma tag? Git tag -a. Deixa eu só voltar aqui, ó, para mim copiar e colar. Aqui, ó. Git tag -a. Nome da tag, vamos colocar aqui 1.0. 1.0. E aí a descrição da tag, tá? Primeira tag criada. Só dar um enter ali, ele vai criar uma tag, tá? Como é que eu coloco uma tag a um commit antigo? Git tag -a, aí que a gente usa o ID do commit. Lembra que o ID do commit ele é importante? A gente usa esse ID aqui, né? No caso dos commits. Git tag -a, nome da tag, por exemplo, 1.0, daí o ID do commit, esse cara, -m, aí a gente poderia ter colocado a primeira tag criada. Se eu não fiz isso, eu estou representando essa tag ao último commit que a gente está fazendo, tá? De start tag, então é só a gente colocar git tag. Aí a gente vai listar as tags. Se eu colocar mais uma tag, chamada tag do 1.5, e colocar assim, ó, tag
1.5 criada e listar as tags, ele vai mostrar a tag 1.0 e a tag 1.5, que são as tags que a gente tem. Consultar tags por nomes, então git checkout 1.5. E aí a gente vai mudar para a tag 1.5, certo? Então ele tá ali, ó. A tag ela tá sendo representada para o commit ela tá sendo representada para esse nosso último commit, certo? Então ali vai mostrar algumas git switch também, que é um comando do git e tal. Beleza? A gente pode voltar para a tag padrão git checkout master e a gente pode deletar uma tag. Vamos deletar a tag 1.5. Vamos colocar aqui, ó. Git tag -d de delete, nome da tag 1.5. Tá? Tag deletada, até o git deu feedback. Se a gente der um git tag aqui, vamos apagar aqui e dar um git tag, agora vai só mostrar a tag 1.0, tá? Então a gente pode e deve, inclusive, é bem importante, representar os commits através de tag, porque daí você pega lá, eu quero a versão 1.0 do programa, né, do nosso projeto. Você não precisa eu quero a versão, por exemplo, acessar a versão onde que o ID do commit é toda aquela numeração, ou onde que a descrição do commit é tal descrição. É muito difícil da gente representar e da gente referenciar os commits, no caso as versões do nosso projeto, por seus IDs e descrições. Então a tag veio para facilitar. Por exemplo, eu quero acessar o commit, a versão do nosso projeto 1.0. Então eu faço através dessas tags, certo? Use tags, elas são bastante importantes. E aí, se você se lembra bem, a gente falou de uma coisa chamada branches, né? Que eu disse que o Git era como uma árvore, que a gente tinha o tronco e tinha ramos, tá? Até aqui a gente veio trabalhando do tronco, né? Então, porque a gente tem aquele padrão, né? A gente cria lá os nossos projetos, leva eles para a staging area com o git add, tá? E confirma essa nova atualização, essa nova versão do nosso projeto com o git commit. Tudo isso num tronco só. Tá, tudo bem, mas e se eu quisesse criar ramos do nosso projeto? O que é um ramo? Digamos assim, que eu e você somos parceiros de projeto e a gente está trabalhando nesse mesmo projeto, mas eu trabalho na parte de, digamos assim, de infraestrutura e você trabalha na parte de design, tá? Claro, as nossas rotinas de trabalho elas serão diferentes. Então seria lógico a gente pensar que você trabalharia em um ambiente do projeto e eu no outro, em paralelo, tá? Eu e você trabalhando em paralelo. Então a gente cria uma ramificação. A gente está usando o tronco da nossa árvore e aí eu mando um galho dessa árvore para você trabalhar em paralelo comigo, um branch. Mas aí nesse branch, que é a ramificação, que seria um ramo, né, uma sub-área do nosso projeto, você só trabalharia na parte de design e eu só na parte de infraestrutura ou algo do tipo, tá bem? Eu trouxe uma imagem aqui, pode parecer um pouco confuso, mas eu preciso que você preste bastante atenção, porque até onde é que a gente veio trabalhando, lembra que o Git ele mostra aqui, ó, que nada para comitar deixa eu ver aqui, não, mas na verdade, sim, ele mostrou ali, falou de master, depois a gente vai passar pelos comandos, pra gente não se atrasar. Ele falou de master ali, que eu lembro que eu disse que o local padrão tá limpo, no caso, clean, né, work tree clean no master. O master seria o tronco dessa nossa árvore, tá? Seria onde é que a gente trabalha com o Git no nosso projeto da forma padrão, como a gente veio trabalhando até aqui. Mas se eu quero trabalhar nesse tronco e quero te dar um pedaço do projeto em paralelo, para você ir trabalhando em paralelo comigo, isso pode, isso a gente chama de branch, tá? Então, como é que funciona um branch? Seria mais ou menos nesse formato, eu trouxe essa imagem para você. A gente está no tronco, que é o branch master, e aí a partir de um momento eu crio uma bifurcação. Aqui nesse caso a gente chamou de new feature, né? Nova feature, nova função, enfim, né? A gente poderia chamar de design, levando em conta essa nossa analogia, que eu faço a infraestrutura e você o design. Então, enquanto eu trabalho na parte do tronco da nossa árvore, do nosso projeto, você vai trabalhar em paralelo comigo, tá?
Eu sou o azul, você é o verdinho. A gente vai trabalhando em paralelo e você vai trabalhando numa pasta ou numa parte do projeto chamada design, que eu não vou interferir lá, porque senão vai dar problema, a gente já vai ver isso mais pra frente. E você também não vai interferir no meu, tá bem? Seria uma parte do projeto, tá? Que eu vou te dar e você vai fazer. Quando você tiver pronto, a gente vai fazer o que a gente chama de merge. A gente vai mesclar, a gente vai mover o seu branch, a gente vai excluir esse seu ramo da árvore e todo o conteúdo que você fez nesse ramo vai voltar para o tronco da nossa árvore, do nosso projeto. Tá? Então é como se eu te desse uma fatia do nosso projeto para que você trabalhe em paralelo comigo. Como eu coloquei ali no slide, é usado para implementar nova funcionalidade ou corrigir alguma coisa em paralelo com o master. O master, quando eu ouvir falar de master, tá? Quando você ouvir falar de master, é o branch padrão. Então você diz assim, não tem nenhum arquivo editado na staging area do master, do branch padrão, tá? Do tronco da nossa árvore. Como é que eu crio um branch? Git checkout -b nome do branch. Se o branch não for criado, não estiver já criado, tá? Se eu fosse fazer git checkout master, eu vou voltar para um branch existente. O git checkout design, eu vou andar entre esses branches, tá? Eu vou caminhar entre eles. Se ele não está criado, eu faço git checkout -b. Vamos fazer aqui um exemplo, tá? Porque até então a gente veio trabalhando com o tronco. Agora a gente vai criar uma ramificação do nosso projeto, chamado design. Vamos usar esse modelo aí. Agora a gente criou um novo branch chamado design, inclusive a gente já está no branch design, tá bem? Listar branches, git branch, tá? Ele vai mostrar, deixa eu ver, branch com R, né? Aqui. Ele vai mostrar, deixa eu te mostrar melhor aqui, ó, os branches que a gente tem, ou seja, o master, que é o branch padrão, que é o tronco. E inclusive ele vai dizer assim, ó, Matheus, você está, tá verdinho com asterisco, você não está no tronco, você está numa fatia do projeto, num ramo do projeto que se chama design. Então, digamos o seguinte, enquanto uma pessoa trabalha no master, que é o principal, eu trabalharia nesse aqui, nesse branch chamado design. E depois que eu crio coisas de design, vamos criar aqui, ó, touch design 1, né? E aí eu posso fazer um git status. E ele vai dizer o seguinte, ó, no branch design, não vai ser mais no branch master, agora a gente está em uma outra fatia do nosso projeto, enquanto isso as outras pessoas estão lá no branch master, trabalhando no branch master, tá? A gente está trabalhando no branch design, a gente está trabalhando na fatia do projeto design. Qual que é a função dos branches, tá? É dividir as cargas de trabalho, né? Então, se eu e você e mais outras 100 pessoas estivermos trabalhando em um grande projeto, cada equipe vai ter um branch, tá? Por exemplo, a equipe do design vai ter o branch do design, né? A fatia do design do projeto, que seria uma parte do projeto, algumas pastas específicas de design. O pessoal da infraestrutura trabalharia no branch de infraestrutura, que seriam pastas específicas, digamos assim, né? Levando essa analogia, não necessariamente precisam ser, mas digamos que se fossem pastas específicas do branch de infraestrutura, a galera que faz a questão de marketing ou de RH teria um branch só de RH e assim por diante. E aí, quando as pessoas terminam esse projeto, por exemplo, do design, a gente apaga esse branch. Na verdade, a gente não apaga, tá? A gente só vai mover ele para o branch principal do nosso projeto, que seria o branch master, certo? Então, são esses dois branches que a gente tem até aqui. A gente está trabalhando, a gente está no branch design. Vou fazer um git add aqui e dar um git status. Ele vai dizer o seguinte, que você colocou mudanças no branch design e colocou um arquivo 1. Se eu fizer um git commit -m, vou botar assim, ó, arquivo design 1 inserido, tá? Só nesse formato. E der um git status, eu dei um Ctrl L, tá? Para limpar ali. Ali eu dei um git status. Ele vai dizer assim, ó, no branch design, você não tem nada para commitar. O seu working directory está limpo nesse momento. Antes dizia master aqui,
Era nesse ponto que eu queria chegar contigo, tá? Agora não diz mais master, por quê? Porque a gente não está no tronco do cerne do nosso projeto, a gente está em um ramo do nosso projeto, no branch design. Certo? Posso mostrar aqui os, né, para a gente mostrar, lembrando, os commits, tá? Git log. E aí aqui a gente vai ver algumas estruturas, como por exemplo, aqui ó, o branch que foi colocado esse commit, foi no branch design, certo? Ó, aqui não dá para ver muito bem, mas aqui a gente já tem uma tag, ó, tag 1.0, aqui o padrão é read, tá? Como a gente não colocou tag nesse nosso branch do design, ele foi o padrão, que é read. No branch anterior, a gente criou as tags 1.5, 1.0, né? Removeu a 1.5, ficou só a 1.0. Então, a tag 1.0 está acoplada ao nosso branch anterior. Só que o nosso branch anterior, ele foi feito no tronco, foi feito no branch master. O branch anterior não, o commit anterior, né? A versão anterior do nosso projeto. Nessa nova versão, foi criado um novo branch, um novo fluxo de trabalho paralelo com o master, tá? Então é como se a gente estivesse aqui, criamos um novo branch, fomos parar aqui no design e agora a gente trabalha em paralelo com o branch master do nosso projeto, certo? Beleza, a gente pode mostrar então, listar os branches com o git branch, tá? Vamos botar aqui, ó, com 2 pontos que git branch, né? Design master, que era onde é que a gente estava, e eu posso mover entre os branches, tá? Eu posso fazer git checkout, nome do branch que é master, para a gente voltar para o branch master, tá? E aí eu mostro aqui, ó, a gente tem o branch design, mas a gente navegou agora para o master. É como se a gente tivesse pulado agora para cá de volta. Mas o branch de design ainda não existe, a gente não fez um merge, tá? A gente simplesmente tá pulando de um branch para outro. Vamos pular de volta para o branch de design. Git branch vai mostrar ali que a gente está agora no design, certo? Para deletar um branch, a gente não vai fazer isso na prática, mas é só colocar git branch -d de delete, nome do branch. Por exemplo, deletar o de design, git branch -d design, tá? Não apague o master, por favor, tá? Que o master é o padrão. Para a gente agora, então, digamos assim, nós do design terminamos o nosso projeto, tá? Tá pronto, no caso. Falta agora o pessoal da infraestrutura terminar o resto do projeto principal no master. Mas a parte do design está pronta. Pronto, entregamos a parte do design. O que a gente faz? A gente simplesmente apaga o branch? Não, a gente junta o conteúdo do branch master lá para o branch principal. Para o branch, aliás, desculpa. A gente junta o conteúdo do branch, nesse caso o branch design, lá no branch master. A gente mescla os branches lá no master, que é no tronco do projeto. Como é que faz isso? A gente chama isso de merge, mesclar, tá bom? A gente faz da seguinte forma, git merge, tá? Vou lá pro branch master, vamos lá, ó. Master, dá um Ctrl L, git branch, a gente está no branch master. Git merge, de mesclar, nome do branch, design. Tá? Se eu listar os branches agora, a gente tem ainda os dois, mas se eu der um git status, a gente vai ver que não tem nada para commitar também. Por quê? Porque a gente juntou o branch de design dentro do branch master, certo? Ó, o branch que a gente está será o destino, tá bem? Então, eu movi o branch de design para dentro do branch que a gente está, do branch master. Então a gente fez um merge, tá? Ele disse aqui, ó, você colocou um arquivo que estava dentro do branch design, que se chama design 1, dentro do branch master, certo? É nesse formato que a gente faz as questões. Eu posso fazer um git log aqui. Aqui, ó. A gente fez o seguinte, ó, então aqui ele já vai dizer, ó, a gente juntou o master com o design. Posso apagar agora o branch design? Sim, vou dar um Ctrl, aliás, 2 pontos que git branch -d, nome do branch design, né? Aí, ó, git branch para a gente listar os branches.
o design foi apagado, só tem o branch master. Se eu der um ls para dizer o que tem dentro do branch master, a gente vai ver que o conteúdo que estava lá na parte do design, antes não estava aqui no master, tá? Eu acabei não te mostrando isso, mas ele estava lá no design. Se eu setasse para o design, ele ia dizer assim, ó, aqui dentro você tem o design 1, certo? Claro, no ls ele ia mostrar, mas agora como a gente está no master, ele vai dizer assim, ó, você tem os arquivos que já estavam no master, mais os arquivos que você juntou lá do branch de design, que é o design 1 que a gente criou, tá bem? Então, nesse caso, a equipe do design ia dizer assim, não, nosso projeto terminou. A gente fez o que tinha que fazer, entregamos o que tínhamos que entregar, agora a gente vai levar tudo o que a gente fez lá para o branch master, lá para o tronco do projeto e vamos deixar lá. Porque é lá onde é que ele tem que ficar, porque isso vai ser entregue para o cliente, né? E vai ser contabilizado nas versões do nosso projeto. Tá aqui, ó, tá aqui o conteúdo do branch de design, certo? É bem tranquilo com relação a isso, isso pode ser um pouco confuso de início, mas essa imagem, se você prestar atenção, ela diz tudo, tá? Com o comando branch, você cria um ambiente paralelo para ir trabalhando paralelamente em conjunto, no caso com o master, e aí quando você quer terminar esse paralelo e juntar tudo de novo no master, você faz um merge, como a gente fez até agora, tá? Git Web, então a gente veio utilizando nessa linha de comando até agora, mas a gente pode utilizar o Git Web. Para instalar o Git Web na sua distro, ali baseado em Debian, sudo apt install Git Web. Para iniciar o Git Web é esse comandinho aqui, ó. Você pode iniciar com web e também com httpd. Tá aqui no cantinho. Eu inicio nesse formato aqui, deixa eu acessar o navegador. Vamos ver. Aqui. Vamos só colocar aqui o comandinho, tá? Dentro do nosso projeto, git install web, que é para instalação, inicialização do Git Web. Ele vai abrir o Firefox aqui. Ele já abre automático, tá? Beleza. Ele vai abrir em endereço local na porta 1234. E aí a gente já vai ver o carinha aparecer aqui. Para a gente não acabar usando só essa versão de linha de comando, tá? Git log. Vamos ver o que aconteceu aqui. Aqui, agora iniciou. Tá? Então, a gente tem os projetos aqui. O que a gente tá é nesse cara aqui, ó. Eu clico em cima dele, ele acabou não tendo uma descrição. Mas a gente vai ter aqui as nossas versões do nosso projeto, ó. Há 31 minutos atrás a gente fez os arquivos iniciais. Clico em cima dele, vai ter o que foi feito, tá? Ó, o autor, quem foi que commitou, né? Quem foi que confirmou essas alterações para a criação dessa nova versão. ID e tal, e os arquivos, ó, descrição, arquivos iniciais inseridos, é a descrição do nosso commit que a gente fez, né, para representar a descrição dessa nossa nova versão, dessa nossa primeira versão, no caso, né, do nosso projeto. E o que foi feito foi colocado esses 3 arquivos. Eu consigo ver eles? Sim, é só clicar em cima deles, tá? Eles não têm conteúdo, tá? Mas se tivesse conteúdo ia aparecer aqui, certo? Posso voltar lá nos projetos, eu navego aqui, vamos entrar aqui de novo. Lembra que num deles a gente criou uma tag, tá aqui ó, em amarelinho, tag 1.0. E aqui no branch master, né, que a gente tinha criado um branch e tal, a gente acabou não confirmando um branch, mas ia aparecer lá ó, os branches que a gente teria aqui. Vamos mostrar em árvore, ver se ele mostra. Ele não mostra nesse formato aqui. Vamos voltar. Commit, ó, a gente tem os commits aqui. E aqui a gente colocou um arquivo que seria do que? Lá do branch de design. Então a gente fez um merge aqui, está representado no master, tá bem? Ó, tem as informações aqui que vai tudo vai ser relacionado e aqui você consegue ver as coisas com interface gráfica. Então acaba sendo um pouco mais fácil nesse formato. Para parar o Git Web, a gente só coloca a flag, né, o -- stop no fim. Ali, ó, só dá um enter aqui, ele vai parar. Se eu der um F5 para atualizar, ele não vai encontrar mais, porque o nosso serviço do Git Web foi estopado, né? Foi parado. Tranquilo? Com relação a Git Desktop local, é nesse formato. Git Web é aquilo ali, tá? É a mesma coisa, só que com ambiente gráfico. E agora a gente vai além, a gente vai linkar o Git com o servidor, tá? Nesse formato aqui, a gente vai utilizar o GitHub.
mas geralmente as empresas também usam um servidor interno, que na nuvem, que daí você consegue guardar seus repositórios na nuvem. O que é o GitHub? Ah, a gente já estava no Firefox, né? Posso te mostrar aqui. O GitHub é como se fosse um lugar onde que as pessoas guardam seus repositórios, os seus projetos versionados, tá? Repositórios é um projeto que foi versionado. Por exemplo, o meu site, o Ubisocial, ubisocial.github.io, ele está salvo num projeto do GitHub, ele é um repositório no GitHub. E é aquilo que a gente criou. Lembra que a gente tem um projeto de design de interiores aqui no nosso Git local? A gente poderia criar um repositório chamado design de interiores aqui no servidor, tá? Por quê? Porque daí não fica só na nossa máquina local. Se der alguma coisa na nossa máquina local, nesse caso aqui, você teria o seu repositório lá num cloud, né? Você poderia acessar de qualquer lugar, não ia ocorrer nenhum problema com relação a isso. Eu posso até entrar aqui, ó, dentro dos projetos que eu tenho versionados, e aqui tem um emaranhado de coisas. Vou entrar no do GitHub, esse era o meu projeto pessoal, tá? Ubisocial. Vou entrar no projeto do Ubisocial. Aqui é do site do Ubisocial. E aí você pode ver que eu já tenho 277 versões aqui. Eu tenho mais lá no meu repositório de usuário normal, tá? Eu acabei criando um da Ubisocial depois de fazer mais algumas coisas para não deixar só no meu repositório pessoal, no meu usuário pessoal. Eu criei um usuário do Ubisocial chamado Ubisocial. Lembra quando eu te disse lá no git config -- global username? Você coloca o seu username aqui do GitHub e o e-mail do GitHub aqui também, então, tá? E aí eu posso navegar por entre as versões, ó. 277 versões. A gente está no branch, qual branch que a gente está? O main, tá? Main master é o branch principal, é o tronco, tá? Main master. Todas as versões têm o seu ID, certo? E aí é como eu disse, ó, é aquela árvore, é aquela linha do tempo, no caso, né? Eu vou vendo aqui, não tem nenhum branch, porque eu faço tudo no master, tá? Ó, posso até ver aqui, ó. Se tivesse o branch do design, eu poderia ver aqui. Tags também, acabei não colocando nenhuma tag. Mas do última questão, eu coloquei alguns cenários práticos no projeto do Git, tá? Se eu clicar em cima dessa versão específica, eu vou ver o que eu adicionei nessa versão específica. Então, eu adicionei algumas imagens, algumas informações também, ó, por exemplo, aqui e tal. Eu acabei colocando algumas coisas. Então, a gente consegue fazer dessa forma. A gente vai vendo os projetos que a gente tem no GitHub. Eu posso criar projeto, deletar projeto, baixar o projeto para nossa máquina, para relacionar o Git com o GitHub, que é o que a gente já vai fazer daqui a pouco. E aí, se eu clico em cima de uma versão do nosso projeto, seja a última versão ou a versão mais antiga, por exemplo, aqui essa versão de 30 de maio, vou clicar em cima dela. Ela tem geralmente uma descrição, tá? E aí tem, ó, os arquivos que foram modificados, né? Então eu apaguei uma linha aqui, nessa linha acabei colocando só uns abre parênteses e fecha parênteses aqui, ó, em vermelho que foi removido, em verde que foi adicionado e assim por diante, tá? Tem uma série de informações, você pode ir vendo isso com o passar do tempo aí, a gente não vai se alongar muito nesse caso. E aí você cria usuário, tá? Você tem várias informações, várias funções que o GitHub pode te oferecer. Tá? Como criação de sites HTML gratuitamente com o domínio GitHub.io, que o meu site é ubisocial.github.io. Por quê? Porque é um repositório que está no GitHub, é um projeto versionado no GitHub, que ele trabalha como site estático HTML. Então, o que você acessa lá no meu site é um site do GitHub, é um projeto que está no GitHub, que está sendo relacionado com controle de versão. Então, eu uso controle de versão também nos meus projetos. Então, por isso que é tão bom utilizar controle de versões. Porque daí, por exemplo, você quer uma versão digamos assim, eu trabalhando no Ubisocial, né? Quero uma versão lá de 2 meses atrás. Eu venho aqui, ó, lá em 14 de março, clico em cima dela para ver quais foram as modificações. E aí eu vou ver, ó, algumas imagens foram inseridas, algum conteúdo foi inserido, um conteúdo foi deletado. Em qual arquivo? Na pasta resumos, no arquivo kubernetes.html. Eu posso trabalhar aqui, inclusive, tá? Não precisa ser na nossa máquina local. Posso trabalhar diretamente aqui também
nessa interface. É muito prático, tá? Então é um complemento muito grande que tem em cima do Git, que é o GitHub. E aí a gente tem os termos bem importantes que eu coloquei aqui, que vão ser muito importantes para a nossa caminhada. Clone, o que é clone? Quando a gente baixa um projeto do GitHub, por exemplo, eu quero baixar o projeto do Bisocial, eu faço um clone dele, aqui ó, code. Eu posso baixar até como zip, tá? Como pasta zip. Tem vários formatos. A gente já vai ver em seguida isso. A gente faz um clone. Então, quando a gente baixa um projeto do servidor, no caso ali do GitHub, pode ser um servidor interno da empresa, da instituição, enfim, a gente faz um clone. Por quê? Porque a gente vai clonar, é como se a gente fizesse um clone mesmo, a gente vai clonar esse projeto na nossa máquina. Então, a partir do momento em que eu faço um clone na nossa máquina, tudo que for feito na nossa máquina e que for modificado lá na nuvem, as coisas vão ser sincronizadas. O Git vai dizer, ó, teve mudança lá no projeto da nuvem, teve mudança no seu projeto local, enfim. Aí a gente vai começar a sincronizar as coisas. Push, o que é push? Quando a gente fez uma modificação, criou um commit na nossa máquina, no nosso local, como a gente veio fazendo até agora, e essa nova versão a gente quer colocar lá no servidor. A gente quer atualizar o projeto no servidor com essa nova versão que a gente criou. O que a gente faz? Push. A gente manda para cima. A gente faz um upload das informações que estão na nossa máquina local, dessas novas informações, né, para o repositório no servidor, nesse nosso caso GitHub, tá? Então, a gente faz um push. Fetch, o que é o comando git fetch, que a gente já vai ver em seguida. Quando a gente busca atualizações, é aquela questão que eu te disse, né, que a partir de agora, tudo que for modificado no servidor ou na nossa máquina, ele vai dizer assim, ó, a nossa máquina está desatualizada, porque lá no servidor tem coisa nova. É isso que o comando git fetch vai te dizer. Então, se tem coisa nova no servidor, a gente precisa atualizar o da nossa máquina, porque o da nossa máquina está atrasado, ele está desatualizado. Como é que a gente faz isso? Com um pull, tá? O pull é baixar as novas informações, as novas atualizações do nosso projeto no servidor para dentro da nossa máquina. Enquanto o push é mandar para cima da nossa máquina para o servidor, o pull é o contrário. Ele manda as atualizações do servidor para nossa máquina. A gente viu o conceito de merge também, né, que é mesclar, é quando a gente junta um branch que a gente criou, né, uma parte paralela do nosso projeto ao branch master ou ao branch main, ali como diz no GitHub, é o merge. Pull request é pedidos de melhorias de várias pessoas, tá? Digamos que eu vi o projeto do Bisocial, deixa eu botar aqui. Eu vi o projeto do Bisocial e quero mandar uma nova modificação para o Matheus, né, ou lá para o Bisocial mesmo, dizendo assim, poxa, vocês podem melhorar nisso aqui. Eu fiz esse código, dá uma olhada se a gente pode agregar esse código lá no projeto do servidor. Eu vou fazer uma requisição de atualização, pull request. Aí o pessoal lá no servidor, um administrador, ele vai, no caso aqui no GitHub, né, o Bisocial vai pegar aquele código e vai dizer assim, poxa, esse código é pertinente, a gente aceita essa modificação. Então, o pull request a gente vai aceitar. Automaticamente o Git e o GitHub eles vão relacionar no servidor, nesse caso, né? Eles vão incluir essa modificação lá, tá? Não na máquina local, no servidor. Fork é quando a gente tira o projeto, tá? Quando a gente baixa o projeto, por exemplo, o projeto do GitHub. Eu quero baixar o projeto do GitHub porque ele é público, né? Você pode. Eu quero baixar o projeto do GitHub, do Bisocial no GitHub e quero torná-lo meu. Eu quero fazer, a partir dessa base, o meu projeto de site, tá? Com base nesse cara aí. Eu faço um fork, que é isso aí. A gente baixa o projeto de alguém e torna nosso e acaba modificando no nosso usuário, tá? Não é um clone, a gente não vai simplesmente baixar o projeto da pessoa, tá? A gente vai baixar o projeto da pessoa e vai tornar nosso. A gente começa a moldar e tornar ele nosso a partir de agora. Isso é permitido porque o GitHub é público e também é muito interessante, né? Porque daí a gente pode usar uma base já previamente criada e a partir dessa base já previamente criada criar o nosso próprio projeto a partir daí. Issue,
que é um comentário informando algum erro, alguma melhoria. Então, por exemplo, se existe alguma coisa meio que inconveniente aqui no Ubsocial, você vai lá e cria uma issue, que seria um comentário. Como é um comentário dizendo assim, ó, pessoal da Ubsocial, acho melhor organizar tal código, porque tá meio estranho, não tá identado. Você faz uma issue, que é um comentário, tá? Aqui a gente consegue pegar, ó. A gente tem pull request issues, tá? Posso criar uma nova? Posso. Tá aqui, ó, new issue. E aí eu coloco um título, ó, melhorar arquivo tal. Ah, lá no arquivo tal você seria interessante colocar tal código, tá? Então aí você faz nesse formato. Você consegue aqui os pull requests também, tá? Que você consegue aceitar e rejeitar. Certo? E GIST é para compartilhar um pequeno projeto de código, tá? Eu até tenho, acho que uns GISTs no meu padrão aqui, que eu tinha pego de Arduino algumas coisas. Ó, tá aqui, ó. São pequenos trechos de código, tá? Não é um projeto, não é um repositório inteiro. Quando você quer compartilhar ou guardar, salvar, né? Algum pequeno trecho de código que você acha importante, você cria um GIST. Que você vê, ó, esse mais. Aí a gente está nos GISTs ali, a gente coloca um título e o conteúdo desse GIST. Vou voltar lá pro projeto padrão. Tá aqui, pronto. Certo? Então, essa é a página principal do repositório da Ubsocial. E aí você tem várias funcionalidades no GitHub, tá? Essas que a gente vai utilizar. Não vamos nos atrasar muito, tá? Como é que a gente baixa, então? Como é que a gente faz um clone de um projeto? Primeiramente, vamos lá vá no seu usuário, eu vou aqui no Ubsocial. Vamos criar um repositório no servidor, tá? Nome do novo repositório. Recurso de Git. Tá? Ubsocial. E aí eu boto uma descrição. Curso de Git. Ele vai pedir se é público ou privado, sempre público, tá? Privado. E eu posso adicionar uma licença, posso adicionar um readme. O que é o arquivo readme.md? Ele é feito em Markdown. É como que se fosse um arquivo quando você entra nesse projeto aqui no GitHub, tá? Ele vai mostrar algumas informações de cabeçalho. Então é nesse arquivo readme que a gente vai mostrar. E aqui vamos escolher uma licença Apache. Criar novo repositório, tá? Ele vai criar. E aí, ó, quando eu vou entrar aqui, ó, Matheus Schwed, certo? Tô aqui. Repositórios, eu já tenho vários, tá? Vamos entrar no primeiro aqui, Git Ubsocial, que a gente criou. E aí tá o conteúdo do README aqui, tá? É como se fosse um arquivo de boas-vindas com algumas informações. Mas a gente não vai se atentar a isso. A primeira versão desse projeto foi criada há 18 segundos atrás com esse ID, tá? Quais são os arquivos que compõem a primeira versão desse projeto? O arquivo de licença, que é uma licença Apache, então isso o Git já cria para nós, e o arquivo README, que tem esse conteúdo aqui, ó. Quando eu entro no arquivo, eu vejo o conteúdo dele, certo? Esse projeto aqui, como é que a gente baixa ele na nossa máquina? Porque a gente não vai trabalhar com ele aqui no GitHub, né? Eu venho aqui em Code, e aí eu tenho algumas opções. Eu posso baixar como zip, que ele acaba não funcionando como repositório, é mais para eu baixar mesmo, tá? Até então a gente vinha fazendo via HTTPS, mas isso aqui se tornou obsoleto, tá? Então a gente não faz mais isso. A gente faz lá na nossa máquina esse comando aqui, ó, copia e cole, tá? SSH, Keygen, tarará, bota seu e-mail do GitHub aqui, certo? Ele vai gerar um arquivo chamado ed25519.pub. Você faz esse comando aqui, que daí você vai copiar o código desse seu arquivo, tá? Esse código vai ser importante, porque você vai ter que vir aqui nas configurações, tá? Copie esse código, tá? Eu vou copia e cola esse comando, ele vai gerar um código. Copia esse código sem espaços, tá? Coloca bem certinho ele. Vem aqui, ó, SSH e DPG keys, que são as chaves. Nova chave SSH, ele vai pedir um título. Você pode colocar o título que quiser. E aqui nessa chave você cola, né? No caso aqui, o conteúdo que você copiou desse comando aqui. Que esse comando vai gerar. Cola essa chave aqui e adiciona uma chave. Por quê? Porque a partir de agora, a sua máquina e o servidor, nesse caso o GitHub, eles vão ser sincronizados, né? Então aí você vai poder relacionar os seus projetos, tá? No GitHub com a sua máquina. Vai poder sincronizar eles, tá bem?
Como eu já não fiz isso, eu já fiz isso previamente, claro, porque eu já tenho ali, né, uma, se você bem pôde ver. Ó, eu já fiz a minha aqui. Eu dei o nome de Debian, alguma coisa, né? Debian Projects. Tá aqui o código, tá? Que eu copiei e colei da minha máquina. Eu já fiz isso, então eu não preciso fazer necessariamente nesse formato. Eu vou voltar lá pro repositório, venho aqui no botão Code, opção SSH, tem com o GitHub CLI também, a gente não vai utilizar. SSH, copio esse trecho, eu clico nesse botãozinho, venho lá no nosso projeto, vou sair dessa pasta Design de Interiores, tá? Vou entrar na minha pasta padrão, vem aqui, ó. Colo ele e no começo eu coloco o seguinte comando, git clone, e eu colar esse, e colo, né, no caso, esse trecho de código. E agora ele vai estar clonando o nosso projeto. Se eu fazer um ls aqui, tá, ou mostrar lá na interface gráfica, a gente vai ter a pasta do nosso novo projeto, ó, curso Git Ubisocial. Se eu entrar dentro dessa pasta, lá estarão os arquivos listens e readme que estão presentes lá no nosso projeto, nessa versão que a gente baixou, certo? Tranquilo com relação a isso? É assim que a gente baixa projetos do GitHub, tá? Para a gente mandar um projeto ao GitHub, o que a gente faz? Vamos entrar no nosso projeto, curso Git Ubisocial, tá? Tá aqui os arquivos. Vamos criar um arquivo chamado arquivo 1, touch arquivo 1, tá? Git status, e ele vai dizer o seguinte, tem um arquivo que você precisa mandar para a staging area, tá? Git add, esse é o arquivo 1, né? Git status, falta commitar, git commit, no caso confirmar essa nova versão, né? Arquivo 1 inserido. Git status novamente, nada para commitar, mas aqui ele vai te dizer uma coisa diferente, tá? Use git push para publicar seus commits locais, suas novas versões locais. Publicar aonde? No servidor, no caso do GitHub. Vamos lá então, git push. Para mandar coisas da nossa máquina para o servidor, é o que a gente chama de push, git push. Ele demora um pouquinho, tá? Pode ser que de primeiro momento ele peça para você dizer um yes ali, só para fazer a sincronização com a sua máquina. E pronto, ali ó, DOM, tá? Ele colocou o arquivo para dentro do servidor. Se eu der um F5 aqui no nosso projeto, tá? Ou vamos voltar no nosso projeto, que é melhor. Ele vai dizer assim, ó, já tem 2 commits. Por quê? Porque a segunda versão foi o que a gente fez na nossa máquina e subiu para o servidor. Se eu entrar no arquivo 1 inserido, a gente vai ver que um arquivo foi modificado, ou seja, foi inserido um arquivo. Claro, ele é um arquivo que a gente não colocou texto dentro, ele é um arquivo em branco. Quero colocar texto dentro desse arquivo, nano, nome do arquivo, arquivo 1. Ubisocial, vamos colocar aqui, ó. Ctrl X para sair, S para salvar, Enter para salvar com o mesmo nome. Git status, então tem um arquivo que precisa colocar na staging area, git add. Git status novamente, aqui ó, falta commitar, né? Git commit, -m, arquivo 1 com texto. Perdão, eu não coloquei aspas duplas, dei um Ctrl C ali, tá? De novo, aí, pronto. Git, perdão, vamos ver, git status, dá um Ctrl L aqui, ó. Nada para commitar, mas alguma coisa para mandar para o nosso servidor. Então, git push, vamos mandar lá esse conteúdo do arquivo para dentro do nosso servidor. Se eu voltar lá no nosso projeto, lá no servidor, tá no terceiro commit a partir de agora, 22 segundos atrás. Se eu entrar no arquivo 1, tá aí o texto, ó, Ubisocial, tá? Que a gente acabou inserindo nessa nova versão do nosso projeto. É assim que a gente trabalha na prática, usando o Git e GitHub nesse caso, certo? O livro do ProGit, ele mostra 2 usuários fazendo isso. Aqui somos só eu, né? No caso nós e o servidor. Mas digamos que você esteja fazendo também, tá? Esse projeto, eu fazendo esse projeto e a gente está compartilhando, mandando essas modificações lá no servidor. Então, aqui por exemplo, o John baixou o projeto para sua máquina, então, do servidor para sua máquina, do GitHub, nesse caso para sua máquina, ele fez um clone. Tá? Ele trabalhou nesse projeto, levou para a staging area com o git add, o que a gente fez antes, né? Agora, né, que a gente passou.
confirmou a nova versão com git commit. Aí lá a Jessica baixou o projeto do GitHub, já com a versão do John inserida dentro, fez a sua versão e confirmou com o commit e fez um push, tá? Na verdade aqui o John ele não fez um push, tá? Então a versão do John, as coisas que o John fez, ele não foram enviadas, só para o GitHub, tá? Só as coisas da Jessica, porque a Jessica fez um push. Mas o John vai lá e vai fazer um git fetch. Ele vai perguntar assim pro GitHub, pro Git, né? O meu projeto da minha máquina tá igual ao projeto lá de cima do GitHub, ou seja, o meu projeto da minha máquina tá atualizado? O GitHub vai dizer não. Por quê? Porque a Jéssica já colocou uma modificação lá no servidor que você não tem aí na sua máquina, John. Então, o que você precisa fazer? Você precisa atualizar a sua máquina, git merge, tá? Você pode fazer um git pull ali, mas o John fez um merge, tá? E aí o John, com essa modificação da Jéssica junto, ele vai mandar a sua outra modificação, levando em conta que o John e a Jéssica não fizeram a mesma coisa, tá? Cada um fez uma coisa separada, senão ia dar um conflito que a gente já vai falar em seguida, tá? Então o John baixou as coisas novas que a Jéssica colocou e subiu o projeto com as coisas da Jéssica e as suas coisas. A Jéssica, por sua vez, vai ligar a sua máquina em um outro dia e vai dizer para o Git, com o comando git fetch, né? GitHub, o meu projeto da minha máquina está atualizado? É o último projeto igual ao que está lá no servidor? O GitHub vai dizer não. Por quê? Porque o John enviou uma nova atualização lá no servidor. E tem uma nova versão lá no servidor que na sua máquina, Jessica, não tem. O que ela vai fazer? Vai fazer um merge ou um pull, tá? Ela pode baixar essas novas atualizações. Baixou com o git merge, aí sim, agora ela tá com a versão do John, que o John colocou lá as últimas coisas dele, tá todo atualizado com relação ao projeto do GitHub. Então, a Jessica tá com o seu projeto em dia, tá? A Jessica foi lá, né? Trabalhou nos seus arquivos, fez o git add, fez o git commit, tá? Confirmou as modificações e agora ela vai mandar essas modificações para o servidor, git push. E o John, por sua vez, vai ligar a sua máquina depois disso e vai pedir para o GitHub. GitHub, o meu projeto da minha máquina está atualizado com relação ao projeto que está aí no servidor? Ele vai dizer não. A Jessica ontem já fez uma nova alteração, já tem mais uma nova versão atualizada. Então o que a gente vai fazer? O que o John vai fazer? Vai atualizar a versão do seu computador, do seu projeto no seu computador, né? E aí a partir daí ele vai começar a trabalhar. Então fica a dica aqui que eu já vou explicar mais para frente na solução de problemas. Antes de você ligar o seu computador, abrir o seu projeto e sair trabalhando, ligue a sua máquina, abra o seu projeto e peça para o GitHub se informe se o projeto na sua máquina, seu projeto local, está em conformidade, é o mesmo que está lá no servidor. Se o do servidor está mais atualizado que o da sua máquina, primeiro baixe as atualizações do servidor, deixe o seu projeto em dia para depois disso trabalhar em cima do seu projeto atual. Tá? É um grande tratamento e prevenção de problemas nesse caso, certo? A gente já vai ver isso com mais detalhes. GitHub em equipe, então criaram um novo branch, tá? Foi criado um novo branch, foi feito um git add, é o que a gente veio falando até então. E aí a gente tem dois cenários, tá? O cenário prático 1 em equipe, tá? Que ocorre isso aqui sem branch, tá? É o que eu te expliquei. Digamos assim, ó, duas pessoas da mesma equipe clonam o projeto. Digamos que eu e você clonamos o projeto do curso Git Ubisocial, tá? O que acontece? Aquela mesma coisa. Os passos abaixo de cada pessoa serão repetitivos periodicamente, como eu te mostrei aqui, tá bem? Então, podem haver casos em que uma dessas pessoas é administrador. Digamos que eu e você estamos trabalhando. Ou melhor, vamos falar do John e da Jessica, de novo. O John, digamos assim, que é o administrador, tá? Então, podem haver momentos em que a Jessica vai solicitar um push e tá, se a configuração for nesse formato, e o John é o administrador do servidor, tá, do GitHub, do servidor interno, enfim. O John, por sua vez, ele pode aceitar ou rejeitar esse push da Jessica.
A Jéssica fez o seu trabalho lá, né, localmente na sua máquina, terminou com o commit lá, criou sua nova versão, tá? E agora a Jéssica vai enviar essas informações para o servidor com o git push. Ela vai ser enviada, mas as informações não vão ser persistidas, tá? Cabe ao John, administrador, dizer sim, a gente vai colocar essas informações da Jéssica lá no servidor ou não, a gente vai rejeitar porque outra pessoa já fez de uma forma melhor que a Jéssica. Tá? Então ocorrem essas situações às vezes no dia a dia. Tá? Que daí um administrador ele vai aceitar ou rejeitar push dos demais integrantes ao projeto no servidor, no caso no GitHub, sendo também responsável pela solução de problemas e conflitos, casos mesmos existirem, que a gente já vai falar em seguida. Então, agora vamos falar da pessoa 1 e 2, tá? A pessoa 1 liga a máquina, acessa o projeto local clonado do GitHub. Esse nosso projeto aqui, por exemplo, tá? Liguei a minha máquina, acessei o projeto. O que que eu faço? Saio trabalhando? Não. Eu preciso primeiro fazer um git fetch. Esse comando aqui, tá? Eu preciso perguntar para o GitHub se existe, ó, não existe, tá? Que bom. Mas se existisse uma versão mais atualizada no servidor do meu projeto, eu não poderia sair trabalhando aqui, porque o meu projeto na minha máquina está desatualizado. Eu preciso atualizar ele com um git merge ou um git pull, tá? Para baixar as novas atualizações. Git pull baixa as novas atualizações. Então, vamos seguir o script aqui. Verificar se o projeto central no GitHub foi atualizado por outra pessoa com git fetch. Se sim, se o projeto de lá do servidor está mais atualizado que o da minha máquina, eu preciso atualizar o projeto local para a última versão, conforme o projeto lá no GitHub, com qual comando? Git pull, tá? Aí sim, o meu projeto da minha máquina local está atualizado. Vou trabalhando nele, né? Faço lá o git add, né? Fiz os projetos, mandei para a staging area, git add. Certo? Tá tudo legal, vou confirmar a minha nova versão. Git commit "-m", descrição da versão, né, que eu estou mandando lá. Arquivo de interior de sacada, sei lá, inserido. Tá? Então, a gente vai inserir um arquivo do interior de uma sacada, levando o exemplo da analogia de design de interiores. Eu verifico se as alterações foram confirmadas com o git status. Vale lembrar que entre esses números eu posso usar o comando git status e devo até usar o comando git status para ver se tudo vai sendo feito conforme deve ser, né? Então o git status ele é importante. Faço uma git add ponto, uso depois o git status para ver se o comando, né, se todos os arquivos foram de fato movidos para a staging area. Fiz o git commit, faz um git status para ver se os arquivos foram commitados com sucesso. E aí sim, né, criei a nova versão na minha máquina, o que eu preciso fazer agora? Mandar essa nova versão atualizada para o servidor, para deixar esse cara sempre atualizado, né? No servidor tem que sempre estar a última versão atualizada. Que comando eu uso? Git push. Mando as informações lá para o GitHub, para o servidor, como a gente fez aqui, tá bem? Então a gente faz com o git push, certo? Posso usar um git status depois para ver se tudo foi enviado para o servidor sem nenhum erro, se tudo foi enviado corretamente? Até devo fazer, né? Para a gente ter um feedback de que tudo foi feito sem nenhum erro, sem nenhum problema, sem nenhum empecilho, tá? Então a gente pode usar e deve inclusive usar o git status entre essas etapas, em meio a essas etapas. Eu acabei não colocando ali para não poluir bastante o nosso texto, que já está um tanto quanto cheio, tá? Aí a pessoa 2, tá? Digamos que você aí na sua casa também tem esse projeto na sua máquina clonado, né? Do nosso servidor lá no GitHub. Você tá aí, liga a sua máquina, entra na sua pastinha do projeto, como nesse exemplo aqui. Você sai trabalhando? Não. Você primeiro verifica se o projeto lá no servidor tem alguma novidade. Se sim, no caso a gente tem, né? Porque a gente fez um push, eu fiz um push. Você vai ver, ó. Você vai com o git fetch, vai perceber. O GitHub vai te dizer, né? O Git vai te dizer, ó. O projeto lá no servidor, o projeto lá no GitHub, tem uma atualização que o Matheus fez um dia antes do dia de hoje, digamos assim, né? O que você vai fazer? Você vai atualizar o projeto da sua máquina para depois trabalhar nele, com o comando git pull, tá? Assim, agora sim, né? A gente já atualizou o projeto, deixou nas conformidades, o nosso projeto, o seu projeto, no caso, na sua máquina, está atualizado com relação ao servidor, você começa os seus trabalhos, faz lá o que tem que fazer.
no fim do dia, né, ou no fim do expediente, alguma coisa do tipo, você manda as suas modificações, né, seus novos arquivos, novas pastas, você deletou alguma coisa, criou alguma coisa, editou alguma coisa, você faz um git add, ponto, né, git add, ponto, você manda seus arquivos para a staging area. Verifica lá com o git status se tudo foi enviado corretamente, se os conteúdos são aqueles, se está tudo nas conformidades. Se sim, você confirma uma nova versão para o nosso projeto, tá? Com que comando? Git commit "-m", e aí você coloca a sua descrição, né, que mais vai identificar de uma forma sucinta o que você fez durante o seu dia de trabalho, tá? Confirma lá, git commit, certo? Vê lá com o git status, os arquivos foram comitados com sucesso, beleza. O que você faz? Manda essa sua nova versão para o servidor, para esse caso o GitHub, git push, com o comando git push. E assim esse processo vai se repetindo, tá? No outro dia, tá, eu vou abrir a minha máquina, vou ligar a minha máquina, abrir o projeto e vou fazer um git fetch. O GitHub vai dizer assim, o Git vai dizer assim para mim, ó, você aí de casa mandou uma nova versão pro servidor. Então eu obrigatoriamente, né, para não dar nenhum conflito, nenhum problema, preciso primeiro baixar a versão que você mandou lá, que é a mais atualizada para minha máquina aqui. Eu mandei, baixei ela para minha máquina, aí depois eu vou começar a trabalhar nela, tá? Esse é o cenário sem branches, tá? O cenário com branch, ele é parecido, só que você vai ter um branch, né? Vai ter um ramo aqui, um ramo a mais de trabalho. Então ele é um pouquinho mais complexo, mas não passa disso. Então, duas pessoas da mesma equipe, digamos eu e você, clonamos um projeto do GitHub. Esse projeto aqui, tá? Esse repositório aqui. Então, tá aqui, ó, clonamos. Ele está na nossa máquina local. Em alguns casos, somente a pessoa 1, por ser admin, ela vai poder criar branches, tá? Não é todo integrante que vai lá mexer no projeto, tá? Então, muitas vezes o admin ele pode ter o poder de gerenciar branches e só te dizer, ó, fulano, você é do design, eu criei o branch do design e agora eu vou te passar, você baixa lá e acessa o branch do design e trabalha em cima do branch do design, tá? E aí depois você pode fazer os seus merges e vai ser eu, administrador, responsável por aceitar ou recusar o que você vai mandar. Eu vou fazer uma revisão para ver se está tudo dentro dos conformes e, bom, você mandou tudo dentro dos conformes, eu aceito. Então, e soluciona o problema caso existir, certo? Então, o administrador ele tem essa função na maioria das vezes, certo? E a pessoa 2 aqui nesse nosso exemplo, ele vai trabalhar num branch de design. Digamos que você seja o designer, o designer, e aí você vai trabalhar com um branch, com uma pasta específica que é do design. Então vamos lá, eu ligo a minha máquina, acesso o meu projeto local, isso aqui, tá? Acessei o nosso projeto local, git status, parará, vou trabalhando em cima do nosso projeto local, certo? Tô aqui no projeto local. Preciso começar, baixo, no caso, perdão, eu abro o projeto local, saio trabalhando? Não, primeira coisa, git fetch. Verifico se tem alguma nova modificação, se aqui no caso não, né? Então o meu código está atualizado com o do servidor lá em cima. Não, o meu código da minha máquina não está desatualizado. Se ele estivesse desatualizado, o que eu teria que fazer? Atualizar o projeto da minha máquina para deixar em conformidade com o laudo do GitHub, né? Com o último projeto atualizado. Que comando? Git pull, tá? Aí sim, tá tudo atualizado, certo? Aqui, ó, não tem o projeto lá do servidor não tá diferente do meu projeto aqui. O que eu faço agora? Trabalho, git add, git commit, mando com um push lá para o GitHub. Você liga a sua máquina, certo? Você entra no projeto, faz um git fetch, o git vai te dizer, ó, o Matheus, né, a pessoa 1, mandou um push ontem com uma nova versão. Você precisa atualizar o da sua máquina. Então, você atualiza com o git pull. E aí você, digamos que você possa criar, né? Você criou um branch design para trabalhar só no seu ramo do projeto, que é o ramo do design. Git checkout -b, nome do branch, design. Então, a partir de agora, eu estou trabalhando no branch master e você está trabalhando no seu branch de design. Tá? Então, lá no branch do design, você cria o projeto, faz o git add, faz o git commit, faz o git push. Tá?
Então, a partir de agora, o que você mandou lá para o servidor está no branch de design do servidor. Então, eu poderia vir aqui, sair do main, clicar no design e acessar o que você fez no branch do design, certo? Logicamente, o que está no branch do design não está no branch main, porque são ambientes em paralelo. Aqui, ó, a imagem mostra, né? Ó, é um iconezinho, é um ramo, tá? Eles são em paralelo. Não foi feito um merge ainda para que os dois se comuniquem, tá bem? Tranquilo, não tem problema com relação a isso. Você fez o branch do design e mandou suas coisas via branch do design. Eu ligo a minha máquina no outro dia e entro no meu projeto, tá? Entrei no meu projeto. Verifico se o meu projeto da minha máquina está atualizado com relação ao do servidor. Está atualizado? Não. Por quê? Porque você fez um novo branch, colocou coisas nesse branch e publicou lá no servidor, tá? Nessa nova versão. O que eu preciso fazer? Git pull, para atualizar o projeto da minha máquina para deixar o mesmo do seu, o mais atualizado possível, tá? Mas eu vou seguir no branch master, eu não sou do design, você é do design, tá? Então, eu sigo no master, você segue no branch do design. No branch master eu faço o git add, faço o git commit, faço push para mandar as informações lá para o servidor, nova versão, né? Você no outro dia vai lá, liga a máquina e verifica, ó, o meu projeto está atualizado na minha máquina? GitHub vai dizer que não, né? O Git vai dizer que não. Por quê? Porque eu no branch master mandei uma nova versão para o servidor. Você vai lá, então, baixa ela para deixar a sua máquina atualizada, o projeto local da sua máquina atualizado. Faz o git pull. Aí agora você automaticamente entra no branch master, né? O que você precisa fazer? Você é do design, você precisa acessar o branch do design com o comando git checkout design. E aí você começa a trabalhar lá no seu ambiente de trabalho, que é o branch design, né? Faz lá o git add, git commit, git push, manda as informações, né, pro servidor. Pode até fazer mais de um push, tá? Pode criar 2, 3 versões, tá? E aí você terminou seus trabalhos de design, tá? E você quer terminar, você não tem mais o que fazer no branch do design, você vai fazer um merge, tá? Você vai fechar o branch do design, tá? A gente fecha o branch, não apaga, a gente fecha quando faz o merge. Fechamos o branch do designer, você fechou, né? E mandou pro main ou pro master novamente, tá? Que é o branch padrão. Tranquilo com relação a isso? Beleza, tá. Para fazer o branch, você precisa voltar primeiro, né, pro master e aí sim, git merge design. Fizemos o branch. Então a gente juntou, você juntou seu conteúdo do seu trabalho com o nosso master do nosso projeto no servidor, tá? E aí fez um git, daí tá tudo atualizado lá no servidor. Eu, por minha vez, vou ligar a minha máquina, vou verificar se o projeto na minha máquina tá atualizado. O Git vai dizer que não. Por quê? Porque você ontem fez arquivos no seu branch de design e terminou o seu trabalho. Você mandou o branch do design para o branch master, né? Você fez um merge, você mesclou, você juntou tudo de novo. O que eu tenho que fazer? Atualizar a minha máquina. Git pull, atualizar o projeto na minha máquina. A partir de agora, todos os projetos, né, todos os arquivos e pastas que você tinha lá no branch do design farão parte do branch master, tá? No branch que eu estou trabalhando. Então eu vou receber todos os seus arquivos lá do branch do design. E eu continuo trabalhando no branch master. Git add, git commit, git push. Aí no outro dia você vai lá, liga a máquina, atualiza com git fetch. Ah, tem novas versões, git pull, né? Trabalha lá, git add, git commit, git push e assim por diante. É assim que funciona o Git. Pode parecer bem complexo, tá? Mas é assim que funciona o Git em todos os cenários, com o GitHub, tá? Isso aqui é complexo mesmo, tá? Até a gente entender o cenário prático. Mas não tem problema com relação a isso, tá? As coisas funcionam nesse formato. Deixa eu só voltar aqui no GitHub. E aí tem a solução de problemas e soluções, tá? Lembra quando eu te disse que o admin ele é responsável por solucionar problemas, tá? Então, quando que há problemas no Git? O Git ele tem uma ferramenta que ele tem, por sua vez, funções de resolução de problemas. Mas ele não faz milagre, tá? Pode ter, o que é muito raro, uma situação onde que tanto eu quanto você
fizemos clone do projeto nas nossas respectivas máquinas, tá? Digamos que eu e você acessamos o mesmo arquivo naquela mesma linha e fizemos alterações diferentes, tá? Você faz um push para o servidor e eu faço um push também para o servidor. O que vai acontecer? O Git vai dizer para o administrador ou para quem está mandando o segundo push, vai dizer assim: não, mas o outro usuário já fez um push nesse mesmo conteúdo desse mesmo arquivo. Não tem como eu juntar duas coisas de uma vez só, tá? Por quê? É porque o projeto ele estava na mesma versão. E aí, qual vai ser a solução para esse problema? O Git vai pedir: você quer persistir a informação primeira que você fez ou a segunda que eu fiz? Qual é a mais importante? Aí você manualmente vai analisar: essa é a mais importante. Logicamente, ele vai mandar uma para o servidor e a outra vai ser rejeitada. Tá? Esse é o primeiro problema, é um problema muito comum. Como é que a gente previne esse problema? Trabalhando com branches ou trabalhando com o projeto no Branch Master, mas cada usuário vai acessar um local separado do projeto. Se eu acesso a pasta 1, você também não vai acessar a pasta 1 ou o arquivo 1, tá? Você vai acessar a pasta 2 e vai só trabalhar em cima da pasta 2, eu só em cima da pasta 1. Trabalhando separadamente, o branch serve para isso também. Você vai ter fluxos separados. Então, tanto faz se você mandar o projeto para o servidor, no caso para o GitHub, antes que eu, ou se eu mandar antes que você, a gente está trabalhando em locais separados. E o Git ele tem essa prevenção, ele vai simplesmente adicionando e movendo e editando os conteúdos lá, né? Conforme a gente vai mandando para o servidor. Mas se a gente mexer no mesmo arquivo, na mesma linha daquele arquivo, tá? A gente até pode mexer no mesmo arquivo, eu e você, simultaneamente. Mas se você mexer na linha 2 e eu mexer na linha 10, e aí quando a gente mandar as alterações lá para o GitHub, ele vai dizer assim, ó: na linha 2 você atualizou, na linha 10 eu atualizei. Então o Git ele é bem complexo e é bem competente com relação a isso. Outro problema bem comum é quando projetos locais estão desatualizados com relação ao servidor. Isso é muito comum, tá? Digamos assim, que eu nunca mais fiz um git fetch para ver se o meu projeto na minha máquina estava atualizado com relação ao projeto lá no GitHub do servidor. Digamos que você mandou 5 novas atualizações, 5 novas versões, e o meu tá, logicamente, 5 versões desatualizado. Isso é pano para manga para gerar problema de compatibilidade, tá? Como a gente diz, né? De problemas de conflitos, tá? Por que conflitos? Porque eu fiz uma coisa que você já fez diferente e assim por diante, tá? Então é o problema de conflito que a gente diz. Como é que a gente previne isso? Sempre antes de começar os seus trabalhos, eu frisei muito aqui no cenário prático, né? Sempre antes de você entrar, você entrou no seu projeto, tá? Antes de você sair mexendo, criando arquivos e trabalhando nos arquivos, faça o git fetch, tá? Para verificar se o projeto na sua máquina está atualizado com relação ao projeto lá no servidor. Sempre, tá? Antes de você trabalhar, faça o git fetch. Se a sua máquina estiver atualizada como aqui, né, não mostrou nada, beleza, posso começar a trabalhar, porque o projeto que eu tenho na minha máquina é o último projeto que está lá no servidor, tá? É o projeto atualizado com relação ao versionamento. Se não, eu preciso atualizar o projeto na minha máquina para deixar em conformidade com o último projeto postado lá no servidor. E aí ele vai dizer aqui, ó: tudo está atualizado, que bom. A partir de agora, tudo está atualizado com relação ao servidor. Posso começar a criar minhas rotinas de trabalho, fazer meu git add, meus commits e os push. Certo? Em síntese, como eu disse ali, manter o projeto local sempre atualizado com o projeto no servidor, nesse nosso caso, no GitHub. O GitHub ele é muito comum também por colaborações, tá? Como eu disse, fork, tá? A maioria, eu vou comentando ali pelo script do slide, só para a gente finalizar. A maioria dos projetos possuem o arquivo contributing.md, ele é um arquivo Markdown. Ele especifica regras de contribuições e principais necessidades do projeto. Se eu publiquei o projeto do Ubsocial e ele é público lá no GitHub, você pode contribuir. A função do GitHub na raiz é essa função, tá? Eu boto um projeto lá, é como se fosse um Facebook, tá?
eu colocava um projeto lá, um post lá do meu projeto, uma nova versão, enfim. E aí você, na sua casa, vê o projeto e acha que naquele arquivo X pode ser melhorado. E aí você manda uma issue para mim, tá? Aqui, ó. Você manda uma ideia de código para mim e diz assim: Matheus, essa ideia é melhor porque está mais organizada, tá, tem mais desempenho, está mais simplificada, tá? Então você contribui com o meu projeto, certo? Você manda o código para mim pelo GitHub, tá? Pull request, você solicita uma, tá? Você vem aqui, new pull request e tal, você vai dizer, ó, ela, para qual branch vai? Ah, vai pro branch do design? Não, vai pro branch principal, tá? Então a gente vai para o branch principal. E daí você vai dizer assim, ó, eu tenho esse código aqui, você mandou o código ali para mim no GitHub, daquele arquivo X. Eu vou olhar e vou dizer assim, poxa, de fato, o arquivo X ele tá com o código meio grande demais e você me mandou uma solução melhor do que a minha. Eu aceito a sua requisição de atualização, por isso que é pull request. Você requisita uma melhoria no meu projeto, uma atualização no meu projeto, nesse sentido, tá? No sentido de melhorar ainda mais, aprimorar ainda mais o que eu tenho no GitHub. Então eu aceito ela, eu posso rejeitar ou aceitar. Aceitei ela, automaticamente no GitHub vai entrar o seu código melhor, digamos assim, né? Mais simplificado, mais moderno do que o que já tinha lá nesse arquivo X, certo? É o que a gente chama de pull request. Ali eu tenho os dados, tá? Do pull request. Daí a gente também pode fazer um fork. Digamos que você viu o projeto do curso GitHub UbiSocial, tá? No curso GitHub UbiSocial, e você não queira fazer um clone dele, tá? Você quer literalmente tornar esse projeto seu. Você quer pegar essa base e quer você mesmo criar um novo repositório, né? Você não precisa vir aqui criar um novo repositório, copiar e colar os arquivos lá. Você simplesmente faz um fork desse repositório. Então você torna seu. E aí a partir daí tudo que você for fazendo, né, git add, git commit nesse fork, não vai aparecer para mim que eu sou o dono do projeto, tá? Vai aparecer para você, porque a partir de agora você se tornou o dono desse projeto que pegou de base da minha ideia. Então, é nessa questão, tá? O GitHub ele tem como principal princípio a colaboração, a parceria entre devs, né, entre desenvolvedores ou quem utilize versionamento em projetos, certo? Daí quando eu aceito o pull request, tá? Eu voltando na questão, né? Você solicitou uma melhoria no arquivo X e eu aceitei essa pull request, a gente chama isso de merge pull request. Então a gente vai juntar essa atualização ao projeto, tá? Merge pull request. Mais ideias, mais referências, mais complementos você pega aqui no livro ProGit, você entra lá no site oficial do Git, pode baixar ele em PDF gratuitamente. Você tem tudo isso e muito mais, inclusive ferramentas terceiras lá no Git. Também todos esses códigos que a gente escreveu aqui, eles estão lá no meu site, ubisocial.github.io. Nosso encontro foi um tanto quanto demorado, mas a gente viu de cabo a rabo como funciona Git, GitWeb, GitHub e o cenário prático, tá? Que é o mais complexo aí, mas que a gente vai pegando com o dia a dia e isso é muito importante versionar projetos. Eu nem coloquei aqui as vantagens de versionar projetos, mas você, com seus próprios olhos, já pode ver na prática aí o quão importante é deixar o seu projeto versionado e trabalhar com versionamento de projetos em equipes, tá? Mais informações lá no meu site, ubisocial.github.io. Se você está me assistindo pelo YouTube, o link do meu site de algum material, se caso houver algum material extra, vou deixar esses links aí na descrição. Espero que você tenha aprendido bastante, tenha gostado e se interessado de a partir de agora versionar os seus projetos e aí que você possa fazer como lá no nosso primeiro exemplo, né, entregando partes por partes dessas versões para o seu cliente ou para o seu professor, enfim, para os seus projetos pessoais, que isso acabe sendo um hábito na sua vida, que é um hábito muito saudável, diga-se de passagem, e que você possa trazer mais produtividade também para suas rotinas, certo? Mais informações, mais cursos também, mais conteúdos, como eu disse lá no meu site, acessa lá que você vai ter acesso a todo esse conteúdo e a todos esses códigos. Não precisa ficar escrevendo eles
na mão. Você vai acessar tudo isso, você vai ver tudo isso e muito mais lá no meu site ubsocial.github.io. E um abraço e até o nosso próximo encontro de um outro curso. Até lá!